Olá, que Deus abençoe sua vida, como também de toda a sua família. Domingo, dia de nós buscarmos o Senhor. Ontem o culto foi maravilhoso, onde nós clamamos pela justiça. Como nós falamos no culto, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? O segredo está no fato de nós nos fazermos escolhidos, e isso nós só obtemos por meio da perseverança. A justiça, ela é o fruto da perseverança, como nós falamos ontem no culto do sábado à noite. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos na quinta-feira, quando começamos a falar sobre contemplação. A contemplação, ela é o grande mistério. A contemplação, ela é de fato e de verdade o grande resultado das nossas escolhas em passarmos a observar de forma reverente, de forma apaixonada o Senhor Jesus, porque essa paixão que nós demonstramos a Ele acaba se refletindo no brilho do nosso olhar. Nós vamos agora começar a nos preparar, a preparar o nosso coração para que nós venhamos receber esse alimento, que é a palavra de Deus, com esse lindo louvor. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Na fraqueza do meu ser, que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser, que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo, preciso
porque dele e para ele são todas as coisas. Quando nós nos apresentamos num culto diante de Deus, nós nos apresentamos como sendo ofertas. Você sabe que a Bíblia nos ensina a nós nos apresentarmos diante de Deus jamais de mãos vazias, sempre apresentando a Ele uma oferta. E quando essa oferta, a principal oferta, ela é a nossa própria vida, nós então fazemos com que nossa entrega ela seja perfeita, ela seja sacrificial. Mas qual é a oferta de vida que de fato e de verdade agradam a Deus? É aquela que nós apresentamos diante de um culto racional. O que significa isso, pastor? Quando eu sirvo a Deus não por interesse, quando eu sirvo a Deus não por um problema que eu esteja enfrentando, quando eu sirvo a Deus não almejando um cargo, não é nada disso, mas sim quando eu sirvo, quando eu apresento a minha vida, eu entrego-me a Ele por um simples motivo: eu contemplei a beleza do amor de Cristo e quero me manter nele. Eu quero me manter na beleza da sua palavra. Eu quero me manter na beleza da sua sabedoria. É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Contemplar não somente aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas contemplar aquilo que Ele é. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, no versículo 38, Lucas 10, a partir do 38, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ele diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Vamos parar um pouquinho por aqui. Duas irmãs, as duas tiveram a mesma educação, as duas tiveram o mesmo ensino, e as duas demonstravam a fé, uma fé viva inclusive, no Senhor Jesus. Jesus andava de cidade em cidade, e não foram muitas as pessoas que o hospedaram. Mas Jesus, a Bíblia vai mostrar isso várias vezes, sempre que passava por aquele local, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e do seu irmão Lázaro. Eram 3 irmãos que moravam juntos. E a Bíblia diz que era um costume da época que quando havia qualquer tipo de reunião, as mulheres, elas se preocupavam em receber os seus hóspedes, dentro das suas condições, com o melhor que poderiam oferecer. Se tinham fome, iriam preparar a comida. Se tinham farinha, usavam a melhor farinha para preparar o pão para os convidados. E como é do seu conhecimento e do meu, Jesus não andava sozinho, ele ia com os seus discípulos. Ele andava com os seus discípulos, ou seja, receber a Cristo significava receber aqueles que também eram dele. É claro que quando nós estamos servindo na igreja, como nós servimos a Deus? Servindo as pessoas, os filhos dele, que aqui vêm. Jesus vem e os filhos estão juntos, os seus discípulos estão juntos. Só que naquele exato momento, o serviço de Marta, que era um serviço importante, o serviço de Marta, que era um serviço inclusive fundamental, a impedia de ter os seus olhos fixos na beleza de Cristo. E vou mais além,
na correria e na preocupação de tentar agradar e de servir várias pessoas, os seus ouvidos sequer estavam atentos às palavras que o Senhor Jesus ele estava dando, ele estava oferecendo aos seus ensinamentos de amor, de fé e de devoção. Maria, quando entendeu que o segredo estava em contemplar aquilo que Cristo estava oferecendo, ela, de uma forma sábia, racional, ela entendeu: opa, peraí, que esse não é o momento de eu ofertar, esse é o momento de eu ser ofertada. E ela passou a se alimentar de Cristo, a se alimentar da sua presença, a se alimentar da sua palavra, a se alimentar da sua sabedoria e da sua divindade. Quando a gente está com a nossa cabeça cheia, isso já aconteceu com você no culto, isso já aconteceu comigo também. A gente está aqui na igreja e a palavra ela está sendo liberada, e às vezes a sua cabeça está até assim, ó, mas o pensamento está lá no emprego, o pensamento está lá na família, o pensamento está lá na comida, o pensamento está no que você vai fazer quando sair da igreja, o pensamento está lá no passado. O que acaba acontecendo? O Senhor Jesus ele tenta se comunicar com você, o Senhor Jesus ele tenta falar contigo, mas essa fala acaba sendo em vão. Por quê? Porque é aquela semente que é jogada na terra, que é o seu coração, e ela não vai frutificar. Ela não vai frutificar, porque você, como terra, está ocupado demais para absorver a direção que Cristo ele quer entregar para você. Veja que muitas vezes coisas banais acabam tendo mais importância, chamando mais a nossa atenção do que a palavra de Deus. Eu posso te provar, quando esse aparelho aqui, ele te avisa que tem alguém te mandando uma mensagem. Às vezes nem é uma mensagem importante, é uma mensagem da operadora do seu celular, dizendo que você tem que carregar o celular. Às vezes uma mensagem de um supermercado avisando que tem uma promoção do dia. Às vezes uma mensagem besta, uma piada, um grupo que você faz parte. Ou porque você recebeu uma notificação porque alguém colocou um coração numa foto que você postou na sua rede social, e você já quer ver o que a pessoa comentou, você já quer ver quem deu aquele coração, você já quer ver qual é a promoção do dia. De repente uma coisa muito séria, a cebola está mais barata, né? Ao ponto de você simplesmente deixar a palavra de Deus em segundo ou em terceiro plano. Você deixa de ouvir aquilo que Cristo tem para você, porque você acha que é só um culto, é só uma pregação, não é tão importante quanto a mensagem que eu acabei de receber no Instagram, no TikTok ou no meu WhatsApp. Um barulho que acontece do lado de fora da igreja, você já fica curioso para querer saber o que está acontecendo e deixa de ser uma esponja. Ah, querido, querida, entenda que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que ser uma esponja, nós temos que absorver tudo, absolutamente tudo que Ele tem para nos dar, desde uma palavra de vida a uma exortação, desde uma mensagem de amor a um alerta, para que nós possamos abrir os olhos. E não, você não é obrigada a absorver cada palavra que Deus te dá por meio de quem está pregando. Não, você não é obrigado. Mas também não se esqueça de que a colheita, ela é resultado de uma semente lançada, regada e adubada, para que possa haver o crescimento. Não é forte isso? É muito forte. Se a semente que é a palavra de Deus, ela é jogada na terra que é você, mas você não aduba, você não cuida, você não rega através da prática, automaticamente você também não colhe os frutos.
E aí depois não adianta dizer, mas porque Deus não me abençoa, porque Deus não me responde. Não, Deus é tão generoso, Deus ele é tão bom, que Ele é a própria resposta. Mas qual é a resposta para a minha vida financeira? É Cristo. Não, mas eu queria que Ele me dissesse, não, mas Ele já disse, eu sou o caminho. Então quer prosperar? Seja fiel a Ele. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não, mas por causa da minha saúde eu oro, e eu não sou curado. Mas Ele disse que Ele é a vida. Então a resposta para a sua oração, para que você seja uma pessoa saudável, é Cristo. Porque Ele disse, eu sou a vida. Mas eu não sei que decisão tomar. A decisão é Cristo, porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, disse Ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Se você está fora do projeto, se você está fora dos planos, não foi porque Deus te colocou para fora. É porque você tem insistido em ficar. Você tem insistido em ficar do lado de fora. Porque você de repente tem avaliado que coisas e pessoas são nesse momento mais importantes do que o próprio Senhor Jesus para você. Fica tranquilo, eu já passei por essa fase, eu entendo, mas eu gostaria que você saísse dela, para você não ter a dor que eu tive que ter para poder voltar para Jesus. Você se lembra quando Jesus, ainda menino, em uma das festas que os seus pais, Maria e José, foram a Jerusalém e o levaram? E chegando lá, como era o costume, o filho geralmente ficava com o pai, né? Só que era uma festa, então José para lá com os seus conhecidos, com os seus entes queridos, conversando para lá e para cá, Jesus, um menino, brincando. Cadê Jesus? Jesus estava dentro do templo, ensinando, 12 anos de idade. E os mestres da lei admiradíssimos com a palavra que vinham dele. Mas qual era o costume do filho? Não era estar junto do pai? Ele estava na casa de Deus. Ele estava na casa de Deus. O filho quer estar junto do pai, a filha quer estar junto do pai. Chegou o momento de ir embora. Maria foi com as mulheres, José foi com os homens, e lá na frente se encontraram Maria. Então, cadê Jesus? Mas ele não está contigo? Comigo não, mas ele não está com você? Não, comigo também não. E aí os dois começaram a ficar malucos, porque cadê Jesus? Vamos voltar para procurar. E ele estava no templo. Com quem? Com o Pai. A festa, a música, as comidas, as bebidas, os amigos, os entes queridos que não se viam há tanto tempo, fizeram José e Maria se esquecerem de Jesus. O que tem feito você se esquecer de Jesus? O que está te distraindo? Está perdendo o seu tempo com o quê? Os alertas, os sinais já não estão claros? O perdão que Ele te entregou já não está sendo suficiente? O amor que Ele te oferece, o acolhimento, o colo, já não tem sido suficientes? Por quê? Como nós falamos na quinta-feira, aqueles que ficaram na solidão tentaram suicídio. Isso na época de Moisés. Tentaram contra Deus. Tentaram contra Deus. Por causa da solidão. E veja que mesmo nos dias que você está sozinho, fisicamente sozinho,
Se você ora, você não se sente só, porque a presença dele é contigo. Você pode contemplar a presença dele. O que está te distraindo? Porque você já não sente mais aquela paixão, aquele prazer de ser fiel a Deus. O que está sendo mais importante? O dinheiro está sendo mais importante do que Deus na sua vida? As festas, amigos, relacionamentos, a música, as festas, a dança. O que está sendo mais importante que Cristo, ao ponto de você esquecê-lo? Maria e José o esqueceu. Maria, sua mãe, e José o esqueceu. Mas a outra Maria não deixou que o serviço, a obrigação de servir, a multidão que estava na casa dela, não deixou nada impedi-la de estar aos pés de Cristo, buscando contemplá-lo. Jesus respondeu para Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Tanta coisa está te preocupando, quer agradar tanta gente. Você quer agradar tanta gente, acaba não agradando ninguém. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quando eu escolho a boa parte. Quando eu escolho a boa parte, que é contemplar a beleza de Cristo. Nada, absolutamente nada, e nem ninguém desvia o meu foco de estar com os meus olhos colocados nele. Onde estão os seus olhos? Onde está o seu coração? Segundo a Bíblia, onde está seu coração, está o seu tesouro. Ainda dá tempo, hein? Dá tempo de recomeçar. A decisão é sua. A decisão é sua, em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior.
precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que está aos meus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está aos teus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está aos teus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está aos teus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Pai amado e querido, em nome de Jesus, quando nós escolhemos a boa parte, nós temos a oportunidade de nos alimentarmos de Ti, de sermos essa esponja embebida na Tua presença. Ah, meu Deus, de sermos essa esponja embebida do Teu Espírito. Sabemos que somos tão falhos, tão pecadores, com um passado tão ruim, tão sujo, mas reconhecemos a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua santidade, o Teu poder, o Teu carinho. Reconhecemos, meu Deus, que temos um tesouro que é a Tua palavra. Ó glorioso de Israel, eu sei, estou bem certo, que esse mesmo aparelho que muitas vezes está sendo usado para gerar essa distração, que está sendo usado para gerar, meu Deus, um esfriamento de fé, esse mesmo aparelho pode ser usado agora para gerar nessa criatura, meu Deus, avivamento, recomeço, gerar em cada um deles, ó meu Senhor, um novo nascimento. Porque quando nós ouvimos a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, quando nós ouvimos a pregação, a fé se desperta, a fé acorda. E eu peço a Ti que acorde agora, desperta a fé. Não uma fé para conquistar ouro, uma fé para conquistar bem somente não, mas uma fé para conquistar o reino dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, vá de encontro a essa pessoa que está fraca, fragilizada, fria na fé, e levante-a, aquece-a, fortaleça, meu Deus, em nome de Jesus. Faça aquilo que mais absolutamente ninguém pode fazer, que é gerar salvação, que é gerar, meu Senhor, nessa pessoa arrependimento, que é gerar, meu Deus, nessa pessoa vida. Ó meu Senhor, em nome de Jesus, essa aliança que nós fizemos há uma semana atrás, não foi uma brincadeira de criança, não foi a entrega de um objeto, não, 1000 vezes não. Eu me recuso, meu Senhor, a acreditar que isso foi somente um ritual religioso, mas foi a entrega de um futuro, de um presente, foi o esquecimento de um passado, para que nós possamos na eternidade contemplarmos a Ti, porque é o que nós queremos, contemplarmos a Ti pela eternidade, estarmos junto a Ti naquele dia e podermos sermos chamados de filhos.
Então, em nome de Jesus, nós recebemos a tua misericórdia, o teu perdão. Nós recebemos, meu Senhor, o teu cuidado, o teu acolhimento. Nós recebemos o teu Espírito, a tua salvação, a tua vida. Em nome de Jesus, eu te peço, toma nas tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, mas principalmente que esse calor da fé não se apague, que essa chama que estava apagada se mantenha acesa, aí onde você está, na sua casa, no seu carro, no seu quarto, não interessa onde você está, ou me ouvindo nesse momento, diga para Ele, eu quero te entregar a minha vida, diga para Ele, escreva meu nome no livro da vida, diga para Ele, salva-me, serei salvo, porque essa é a promessa dEle. Em nome de Jesus, eu pela fé determino, meu Deus, que cada um que ouviu essa pregação, que participou dessa oração, que orou e se entregou a Ti, que receba em nome de Jesus a Tua presença e que sejam libertos, curados, salvos e principalmente que possam, ainda nessa terra, contemplar a Tua grandeza, a Tua beleza. Em nome de Jesus eu entrego a vida de cada um deles nas Tuas mãos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os que creem e concordam, digam amém e digam graças a Deus. Deus é contigo, Ele não te desampara e Ele não desistiu de você. A maior prova disso foi você ter acesso a esse culto, a essa mensagem. Deus, Ele não desistiu de você. Ainda que você tenha desistido dele, volta, pois Ele está te esperando de braços abertos. Eu vou deixar aí, estou terminando o culto por aqui, eu vou deixar à sua disposição o QR Code para você que quer dizimar e ofertar, como nós fazemos no culto. Fique à vontade. Lembrando que a principal oferta que você pode entregar para Ele é um culto racional. É você entender o que foi pregado e colocar em prática, em nome de Jesus. Na quinta-feira nós estaremos, se Deus quiser, de forma presencial. Caso não seja possível, eu aviso depois no grupo e nós fazemos ali o culto online de novo para que todos possam ter acesso à mensagem que vai ser difundida. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, boa semana.